Detalhes do acordo de leniência assinado pela Odebrecht e pela Braskem com o Brasil, os Estados Unidos e a Suíça mostram o envolvimento de autoridades brasileiras no esquema de corrupção durante os governos Lula e Dilma. As duas empresas concordaram em pagar multas de quase 7 bilhões de reais e revelar fatos ilícitos praticados nos 3 países. E muitos fatos que aparecem nos documentos americanos têm semelhanças com os episódios investigados na Operação Lava Jato aqui no Brasil. A reportagem é da correspondente Sandra Coutinho, de Nova York, e do repórter Marcelo Rocha, de Curitiba. O processo na justiça americana revela a rotina de pagamento de propinas em troca de vantagens para a Braskem de 2002 a 2014, seja na forma de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis que tiveram impacto direto nos lucros da empresa. O processo descreve as ações dos principais envolvidos no esquema. A justiça americana não revela os nomes das pessoas investigadas. Se refere a autoridades e executivos usando números. Descreve como foram feitas as transações e os pagamentos e como isso beneficiou a Braskem. Na lista estão executivos do alto escalão da Braskem, identificados pelos números 1 e 2. Autoridades dos governos Lula e Dilma também são identificadas por números. No Poder Executivo, 2 autoridades do mais alto escalão, 2 ministros, sendo um deles conselheiro do governo e mais tarde eleito para o Congresso, e um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo, 3 autoridades de primeira linha. O processo se debruça sobre mais de uma década de operações da empresa. De 2002, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a 2014, no mandato da presidente Dilma. O Departamento de Justiça não cita nenhum exemplo durante o governo Fernando Henrique. Destaca as operações em 8 anos, de 2006 a 2014, no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro da presidente Dilma. Só em 2006, a Braskem passou a ter autonomia para distribuir suborno a políticos sem a interferência da Odebrecht. O departamento entregava propinas a políticos e partidos através de empresas offshore. Essas transações não entravam na contabilidade oficial da empresa, caíam no chamado Caixa 2 e algumas vezes passavam por até 3 instituições antes de cair na conta do beneficiário final. Os investigadores americanos destacam que outra forma de desviar dinheiro era através de doleiros. Alguns pagamentos eram feitos usando malas cheias de dinheiro, que eram entregues diretamente aos envolvidos. O processo na justiça americana, que trata apenas da Odebrecht, revela que a empresa chegou a comprar um banco no paraíso fiscal de Antígua, no Caribe, para efetuar o pagamento de propinas a políticos sem levantar suspeitas. O banco seria uma subsidiária de uma instituição austríaca e ajudou a elaborar contratos fictícios para justificar transferências do departamento de propinas da empresa. Aqui no Paraná, a Lava Jato investiga a compra de um banco por operadores e executivos que, segundo o Ministério Público, são ligados ao Odebrecht. Um dos delatores da Lava Jato, Vinícius Borim, afirmou que primeiro abriu, a pedido de um operador da Odebrecht, diversas contas no Antigua Overseas Bank, no Caribe. Lá teriam movimentado US$1 bilhão. De acordo com o mesmo delator, depois que o banco fechou em 2010, um dos executivos da Odebrecht propôs a compra de parte de um outro banco, o Mayan Bank Antigua. O delator, os sócios dele e executivos da Odebrecht chegaram a ter 67% de participação. Disse também aos procuradores que a movimentação no Mayan Bank chegou a cerca de US$1 bilhão e 600 milhões em 6 anos e que não pode afirmar que 100% dos pagamentos eram ilícitos, mas que grande parte sim. O delator listou dezenas de pagamentos a offshores, entre elas a conta que, segundo as investigações, era controlada pelo ex-marqueteiro do PT, João Santana, responsável pelas campanhas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Esta conta, a Shell Bill, teria recebido US$16 milhões. O delator afirmou ao Ministério Público que nunca teve contato com Marcelo Odebrecht, mas pelo volume de dinheiro e estrutura criada, considerava impossível que Marcelo não soubesse das operações.
Uma das transações da Braskem aconteceu em 2006, durante o governo Lula. Decisões judiciais levaram à elevação de impostos que prejudicariam os lucros da Braskem. 2 executivos da Braskem procuraram a autoridade número 3, um então ministro de Lula, para interceder a favor da empresa junto a um outro ministro e também a autoridade número 1 do governo. Ao mesmo tempo, um alto executivo da empresa também entrou em contato diretamente com a autoridade número 1 para pedir que pressionasse a autoridade número 4. Numa das reuniões, a autoridade 4 passou um bilhete pedindo ao executivo 1 da Braskem uma contribuição para a campanha de 2010 da autoridade número 2, no valor de 50 milhões de reais. Segundo o documento, o executivo da Braskem concordou, mesmo sabendo que o dinheiro não iria para a campanha e seria usado em benefício próprio dos políticos. Em uma das planilhas do setor de propinas do Grupo Odebrecht, encontrada pelos investigadores da Lava Jato aqui no Paraná, consta um valor de 50 milhões de reais. O valor aparece como saldo em 2012 e 2013 e está relacionado ao codinome Pós-Itália. Segundo as investigações, há indícios de que o codinome seja do ex-ministro Guido Mantega. A planilha tem ainda outros 2 codinomes, Itália e Amigo. A Polícia Federal afirma que Amigo é uma referência ao ex-presidente Lula e Itália ao ex-ministro Antônio Palocci, que, de acordo com os delegados, também era chamado de italiano. Palocci seria o responsável por gerenciar esses pagamentos. Outra transação influenciou a aprovação de uma nova lei de isenções fiscais que beneficiou a Braskem. O projeto foi apresentado ao Congresso em 2011, durante o governo Dilma, mas um parágrafo adicionado depois dificultou a aprovação. O executivo número 1 da Braskem, então, procurou a autoridade número 4, um ministro de Dilma, e pediu para retirar o parágrafo em questão. A lei foi aprovada em troca do pagamento de 2 milhões e 100 mil reais a uma autoridade do Legislativo que apresentou a proposta para suprimir o tal parágrafo. A autoridade número 7 do Legislativo recebeu 4 milhões de reais. Os outros senadores e deputados que não foram identificados no processo por números dividiram 1 milhão e 600 mil reais. Ao fim da negociação, a autoridade número 4 voltou a procurar o executivo número 1 da Braskem para pedir mais 100 milhões de reais. Esse dinheiro teria ido para a campanha de candidatos do partido do ministro nas eleições de 2014. A aprovação de uma medida provisória que favoreceu o Grupo Odebrecht também foi alvo de investigação da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. O grupo primeiro pretendia ser beneficiado numa medida provisória ligada ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas essa MP acabou não sendo aprovada. Marcelo Odebrecht passou a tratar com Palocci uma nova alternativa para compensar a Odebrecht. Marcelo escreveu um e-mail em agosto de 2009 para executivos do grupo, inclusive Cláudio Melo Filho, que citou em delação premiada diversos políticos. No e-mail, Marcelo escreveu: "Tudo o que é bom é difícil, tudo o que é fácil não é para nós. Italiano acabou de me ligar. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar." Num outro e-mail, Marcelo Odebrecht conversa com um assessor de Palocci. Ele escreve: "Sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou o início da semana que vem?" O assessor responde: "Marcelo, ele conversará com ele pessoalmente amanhã à noite." GM para a Polícia Federal é Guido Mantega, que na época era ministro da Fazenda. A conclusão da polícia é que Marcelo pretendia, com a ajuda de Palocci, convencer Mantega a editar uma medida provisória que viesse a favorecer o Grupo Odebrecht na questão do IPI. A medida provisória 470 de 2009, que atendia aos interesses da Odebrecht, acabou sendo aprovada para os investigadores mediante tratativas que envolviam o apoio e a interferência de Palocci e também de Guido Mantega. O Departamento de Justiça americano afirma que a Braskem não informou voluntariamente à Justiça as condutas criminosas e que, por isso, não recebeu um desconto na multa que vai pagar. A empresa também não teve direito a descontos adicionais, porque, segundo as autoridades americanas, só começou a cooperar integralmente depois que os investigadores já tinham obtido provas significativas de forma independente.
A justiça americana afirma que a Odebrecht também não forneceu voluntariamente informações sobre as condutas criminosas, mas colaborou integralmente com as investigações e, por isso, recebeu todos os descontos a que tinha direito no cálculo da multa. A defesa de Antônio Palocci reafirmou que os apelidos Itália ou italiano não se referem ao ex-ministro. A defesa de Guido Mantega declarou que não se tem reconhecimento oficial do documento citado na reportagem e que o departamento que fez esse documento não tem jurisdição no Brasil. Afirmou ainda que os codinomes não se referem ao ex-ministro. O Instituto Lula afirmou que são as mesmas ilações e falsas denúncias contra o ex-presidente dos últimos 2 anos. Que, abre aspas, uma mentira será sempre uma mentira em português ou inglês, fecha aspas. E que agora a Lava Jato apela para uma estranha parceria com procuradores de um país estrangeiro para obter alguma credibilidade. Na nota, o Instituto afirma também que nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo existem provas de envolvimento do ex-presidente Lula em desvios de dinheiro. A defesa de João Santana informou que todas as movimentações bancárias dele no exterior já foram devidamente declaradas à Justiça. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff disse que ela jamais intercedeu junto a empresários para pagamento de fornecedores de suas campanhas, via Caixa 2, recursos não contabilizados ou em paraísos fiscais. E que João Santana recebeu 70 milhões de reais em 2014 pelos serviços prestados, conforme a prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral. A Braskem declarou que não comenta os casos específicos contidos no acordo de leniência, pelo qual pagará mais de 3 bilhões de reais em multa e indenização.